Você foi preso na Lei Maria da Penha. Pronto, acabou. Agora você foi preso. O que você tem que fazer? Primeiro, contratar um advogado para fazer o seu pedido de liberdade provisória. Vamos supor que ele fez seu pedido de liberdade provisória e não deu certo. E agora, o que é que tem que fazer? Aí você pode entrar com outros recursos. No caso, você pode entrar com habeas corpus para o Tribunal de Justiça, pode entrar com um habeas corpus, né? Após ser negado no Tribunal de Justiça, você fazer um recurso ordinário constitucional para o STJ e tudo mais. E assim, ir fazendo os recursos para as instâncias superiores. Tudo bem, mas tem que ser analisado o caso, tem que ser analisado o caso em concreto. Mas aí, doutor, eu fui acusado injustamente, eu não cheguei a bater nela, eu não toquei nela, não fiz absolutamente nada. Pois é, isso aí acontece. E por conta que isso acontece, o que tem que se fazer? Qual será o momento oportuno para poder isso ser provado? Será na audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução, que inclusive você pode fazer de maneira online, contratando um advogado, hoje não tem mais essa dificuldade de você contratar um advogado somente de uma localidade, somente daquela cidade onde você mora. Você pode contratar um advogado de qualquer lugar que ele vai fazer, vai realizar a audiência de forma online e vai prestar o mesmo serviço, né? Um serviço de excelência. Assim, dependendo do advogado que você contrata. Pois é, nessa audiência de instrução, você irá realizar a instrução, vai instruir o processo, ou seja, irá realizar os meios de prova, irá realizar, produzir todas as provas necessárias. Primeiro, vão ser chamadas, no caso, a pessoa que está sendo acusada, que está sendo presa, né? Através dos familiares, que geralmente quem assiste esses vídeos não são as pessoas que estão presas, porque estão lá presas, né? Mas são os familiares, ou até mesmo a pessoa que aconteceu isso, sai da prisão e tudo bem, assiste e vê essa situação aqui, que a gente está explicando. Então o familiar assiste esse vídeo, e aí ele vai atrás de um advogado. O que o advogado vai fazer na audiência de instrução? Primeiro, a família vai indicar as testemunhas e o acusado também vai indicar essas testemunhas. Testemunhas, quais são as melhores testemunhas? Testemunhas que estavam no dia do fato. Aí você vai dizer assim, não, doutor, mas eu não tenho ninguém que estava lá, que não viu, que viu o caso. Não é? Não tem, geralmente não tem mesmo não. Pessoas, porque como o crime da Maria da Penha, no caso, uma agressão, uma lesão corporal, acontece geralmente dentro da casa, você não tem tanta testemunha, né, que visualizou aquilo ali. Aí você vai dizer assim, olha, aconteceu de maneira, eu não fiz nada nela, eu não fiz absolutamente nada, não encostei nela, né? Ela simplesmente disse que eu bati nela e tudo mais, mas isso não aconteceu. Pois é, será feito o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito sendo analisado de uma maneira técnica, vai perceber que não houve nenhuma agressão, vai perceber que não houve nenhuma lesão corporal em relação a ela. Então, deve-se analisar o que foi que ela falou lá na delegacia, né? Se ela está mentindo, isso ficará em evidência na próxima audiência. Por quê? Porque ela vai falar a história e você vai comparar o advogado, né? O advogado que você contratar, vai comparar com o que ela está falando de acordo com as provas. Entendeu? Então ela vai dizer, olha, aconteceu isso e isso. Vamos supor que ela esteja mentindo, né? Vai ser analisado o exame de corpo de delito para ver se tem aquelas marcas que ela falou, se tem aquele arranhão que ela falou e se tem os arranhões que ela falou. Será que aconteceu isso de você batendo, agredindo ela? Ou aconteceu dela encostar? Às vezes, quando acontece a briga, a mulher ela vai em direção ao homem, ou o homem vai em direção à mulher, acontece, né? Lesões, pode acontecer de cortar, Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tire foto do ambiente, de preferência faça filmagem quando isso estiver acontecendo. O problema é que as pessoas, elas veem ali a mulher, às vezes ela está alterada, ela está agressiva, e não começam a filmar. Se fizessem isso, evitaria muito de estar respondendo por esses crimes, né? De lesão corporal que a própria mulher acusa. Claro, eu estou falando aqui para a pessoa que está sendo vítima da Lei Maria da Penha, que acontece muito. Mas é claro que a maioria dos casos
quem é vítima é a mulher, tanto é que criou-se essa lei é para isso, é para poder tutelar, guardar e proteger a mulher que está sendo agredida de violência psicológica, violência física dentro de casa, né? Porque é errado. Aqui a gente não está defendendo isso, não. A gente está defendendo aqui a pessoa que está sofrendo por uma acusação injusta, né? Que acontece, está tendo muito. Inclusive, crime de descumprimento de medida protetiva. A mulher agora está inventando que o homem descumpriu a medida protetiva, né? Aí ficou com raiva, né, do cara porque o cara arrumou outra mulher, né? E para se vingar, faz isso. Está acontecendo isso. Então, seu advogado ele vai, na audiência de instrução, fazer toda aquela análise dos fatos, análise do que ela falou lá na delegacia e comparar, fazer com que na audiência de instrução, né, esclareça tudo o que realmente aconteceu. Para isso vai ser indicado testemunhas pela vítima, vai ser indicado testemunhas pela própria família. Aconteceu de um caso em que a vítima, né, a vítima, entre aspas, a mulher, acusou o rapaz de ter ido lá na casa dela e ter batido nela. Só que quem foi ela. Ela que foi em direção à casa dela, agrediu todo mundo que estava lá, ela estava bêbada. Então, mesmo assim, antes a gente não estava patrocinando o caso dela, né? Não estava atuando no caso dela. Mas posteriormente a gente viu que ele passou muito tempo preso até chegar na audiência de instrução. E na audiência de instrução a gente arrolou como testemunha quem? O ex-parceiro dela, que inclusive relatou que ela é louca da cabeça, ela começava a querer agredir ele. Ou seja, todos os relacionamentos passados dela foram dessa forma, de maneira bem conturbada, de maneira estressante, de maneira a que qualquer momento uma dessas outras pessoas que já passaram na vida dela poderiam passar por essa mesma situação. Então, se uniram, né, nessa situação, porque viram que o rapaz que estava preso, o atual dela, né, entre aspas, que também já estava separado há 2 anos dele, né, mas na cabeça dela era atual ainda. Então, o que foi que aconteceu? Foi demonstrado que ela sempre utilizou dessa forma de usar da Lei Maria da Penha, utilizar das medidas protetivas de maneira a utilizar o judiciário para poder se beneficiar e coagir os homens, né? Isso acontece. Claro que isso aqui é um caso extremo, mas acontece um ali, outro acolá, e está se tornando uma prática entre as mulheres. Não são todas, não. Com certeza, a maioria não vão fazer isso, claro que não, até porque a maioria é vítima da Lei Maria da Penha, é vítima do homem que agride elas. Mas deve ser analisado isso de maneira bem pormenorizada, bem detalhada na audiência de instrução. É a audiência de instrução que vai estar todo aquele aparato probatório para poder conseguir uma sentença absolutória, uma sentença em que vai absolver o acusado e vai tirar ele da cadeia. Mas antes disso, pode ser feito sim um pedido de liberdade provisória, pode ser feito um habeas corpus, mas a gente deve levar em consideração que se o juiz, por que o juiz ele não solta de primeira, no caso da Lei Maria da Penha? Porque ele fica com receio. Ele vai dizer assim, nossa, essa pessoa teve uma medida protetiva contra ela, ela descumpriu, entre aspas, né? Ele tem um receio. Eu vou soltar esse cara aqui, ele vai lá, vai matar a mulher, ele vai lá, vai agredir a mulher. E aí? Será que isso é benéfico? Então, o juiz, até por cautela, aguarda a audiência de instrução para poder o advogado, né, apresentar todas as provas necessárias. O promotor também vai ter a sua acusação e nisso ele compara, vê o que é mais benéfico para o réu, né? No caso, em regra, não é aplicada essa questão de ser tudo benéfico ao réu, não. Mas vai ser ali só pesar as provas e lá, posteriormente, o juiz vai proferir uma sentença. E aí, toda essa questão da audiência, ela tem que ser tratada de uma maneira bem cuidadosa. E eu já falei, a audiência online, você pode contratar advogado de qualquer lugar do Brasil, né? Então, hoje a gente tem essa facilidade, o acesso à justiça já está sendo concedido a gente, né? Hoje, eu mesmo já atuei em vários casos, do Paraná, da capital, né, do Tocantins,
no Pernambuco e no Ceará. Então a gente possui alguns casos, não só Maria da Penha, em relação a outros assuntos criminais, mas outros delitos, mas não só Maria da Penha. Tráfico de drogas, né? Acusação de tráfico de drogas e muitos outros casos em relação em que a gente conseguiu realizar uma prestação jurisdicional à distância, online, e surtiu o mesmo efeito, graças a Deus, efeitos de absolvição, né, em relação a esses casos. Então, caso tenha alguma dúvida, tem aqui os comentários, escreva aqui sua dúvida, curta, compartilhe e assine o canal. É muito importante para a gente.